A gente vai falar agora sobre como a inclusão social pode fortalecer as ações climáticas. E para falar sobre isso, eu sempre fico muito feliz em poder chamar uma mulher para falar de coisas tão importantes. E como a Vanessa falou na abertura, as mulheres estão ocupando os espaços e sendo reconhecidas por isso. Então, a gente não fica só muito feliz, a gente fica muito contemplado, porque é muito importante ter mulheres falando sobre questões que são importantes, não só para a gente, mas para o planeta. Minha mãe sempre falou que mulheres vão salvar o mundo, então acho que deve ser verdade. Eu queria chamar a Ana Toni, que é do Instituto Clima e Sociedade, que é referência no combate ao aquecimento global, e vai compartilhar um pouquinho com a gente de tudo que ela sabe para a gente poder construir coisas novas que mudem o mundo. Salva de palmas para a Ana Toni. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria super agradecer o Colabora América, a curadoria, com essa delicadeza, né, de como começou esse encontro. Assim, normalmente, quem trabalha com clima vai naqueles encontros super quadradinhos, então é tão bom estar num espaço tão legal. Agradecer aos Soares, que a gente começou dançando, foi maravilhoso, e aí os povos originários também, com aquela música linda. Antes de eu falar do tema que eu vou falar, eu acho que tem um negócio de PowerPoint que eu estou procurando, se alguém puder me dar o negócio para mudar o PowerPoint, seria ótimo. Mas antes de fazer isso, eu queria homenagear uma organização da sociedade civil, que eu não sei se vocês ouviram essa semana, que é o Saúde e Alegria. Infelizmente, foi um caso horroroso que aconteceu essa semana. Uma organização de mais de 30 anos que trabalha, o tema já fala, com saúde, na Amazônia, em Santarém. Entraram no escritório dessa organização, tiraram os computadores, tiraram todos os documentos, levaram 4 brigadistas, pessoas que lutam contra os fogos da Amazônia, para a prisão. Essas pessoas ficaram presas por mais de 2 dias ali na Amazônia. Então, eu queria realmente pedir uma salva de palmas para o Saúde e Alegria, porque o ataque a uma organização da sociedade civil que faz um trabalho incrível é um ataque a todos nós, é um ataque à democracia brasileira. E eu acho que a gente não pode deixar barato um a um desses movimentos que estão acontecendo, de tentar silenciar a sociedade civil brasileira, principalmente no que acontece aí na Amazônia. Bom, vamos lá começar. O tema que a gente quer falar um pouco, normalmente, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente fala muito, né? São de energia, de transporte, de floresta, de agricultura, mas eu queria falar muito mais de como é que a inclusão social deve e pode, e é intrínseca do que a gente está falando para combater mudanças climáticas. Todo mundo sabe, o Brasil é o 5º maior emissor do mundo. Ser o 5º, e a gente escuta o tempo inteiro, o Brasil é um país super verde, está tudo ótimo no Brasil. Não está, nós somos o 5º, nós estamos no top 10 dos mais poluidores do mundo. Isso é muito sério para a questão de clima. Então, é um problema nosso, sim, e por isso a gente tem que lidar com o clima. E eu queria, em vez, assim, eu colaboro, então, em vez, eu não tenho respostas, eu tenho perguntas que eu queria dividir com vocês. E a primeira pergunta é essa: falar de clima é também falar de desigualdade? E, da minha perspectiva, falar de clima e por isso entrei no tema de mudanças climáticas, é muito falar de desigualdade. 10% das pessoas mais ricas do mundo, elas produzem mais de 50% das emissões de carbono. Então, só 10% produzem mais de 50%. Metade da população do mundo, a metade mais pobre, produz só 10% das emissões de carbono. 1% dos mais ricos do mundo, na média, produz 175 vezes mais carbonos diariamente na vida deles. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, e todo mundo quer colocar mudanças climáticas na caixinha de meio ambiente, de elite, não é questão. Mudanças climáticas é um tema de desigualdade, estritamente de desigualdade. Quem mais vai sofrer com as mudanças climáticas? Obrigada. Quem mais vai sofrer com as mudanças climáticas e os grandes desastres não são os mais ricos, são sempre os mais pobres.
E quando a gente fala, e eu espero que depois desse dia de hoje, vocês não usem mais a expressão desastres naturais. Eles não são mais naturais. Quando nós vemos grandes inundações, grandes tufões, talvez alguns poucos ainda são naturais, mas a grande maioria, hoje em dia, começa a ser fruto da ação da humanidade, dos homens que levaram à mudança climática. Então, nesses desastres climáticos que estão acontecendo, por exemplo, ouvimos de Katrina, ali nos Estados Unidos, naquele desastre, mais de 1.700 pessoas morreram, das quais mais de 92% eram pessoas pobres. Katrina, imagino que todo mundo tenha escutado, mas alguns anos anterior a Katrina, que 1.700 pessoas morreram, teve um desastre similar, uma inundação tremenda em Bangladesh. E foram 170 mil pessoas que morreram. 170 mil pessoas. E quantos de nós ouviu sobre o desastre que aconteceu em Bangladesh? De novo, é um tema que é um tema de desigualdade. E a quem interessa o status quo? Quem interessa não lidar com o tema de mudanças climáticas? É o que a gente fala no grupo de clima, são os barões de carbono. São os barões de carbono que interessa nenhuma mudança. Logicamente, as grandes empresas, mas há também as pessoas que vivem dessa riqueza. Recentemente, eu vi um dado que me deixou bastante surpresa, que no index que tem de riqueza, aquele mostrando os mais ricos do mundo, de 2010 a 2015, antes eram 54 famílias que dependiam de óleo e de fossil fuel, né, e de combustíveis fósseis para a sua riqueza. De 2010 a 2015, subiu para 88 famílias, das mais bilionárias, mais ricas do mundo. Então, quem interessa a não lidar com o tema de clima são os barões do carbono, são os que não querem deixar o status quo do jeito que está e manter as desigualdades do jeito que está. Então, para mim, essa pergunta, clima, o que tem clima a ver com desigualdade? Tem tudo a ver com desigualdade. A segunda pergunta que eu queria trazer para vocês é que, nesse último ano, ou nos últimos 2 anos, os grandes movimentos de rua que a gente tem visto, tem clima no meio deles. Aqui, a gente lembra dos caminhoneiros aqui no Brasil, teve como é que chama? Yellow Cabs, aqueles caras que colocavam as camisas amarelas em Paris, né, que alguns de vocês devem ter visto, e também teve do outro lado. Então, uns como lidar de um lado, e teve a Greta, que mobilizou muitas pessoas. O debate de clima está atrás desses movimentos sociais. Sem saber, eles estão tentando nos dividir, porque assim, ninguém é contra os caminhoneiros, são pessoas pobres também. Né? Ninguém é contra os jovens, ao contrário. A gente não pode deixar com que, sem poder debater e olhando quais são as melhores maneiras de lidar com esse problema, que não é taxando os mais pobres, tem que ser de mudanças estruturais, pegando as empresas, pegando os governos que estão se beneficiando, de novo, do status quo. Então, essa divisão que tentam colocar, Greta é contra caminhoneiros, caminhoneiros são contra Greta, são temas difíceis, são temas que a gente vai ter que se debruçar, mas eles não são os inimigos, nem uns de um lado e nem os do outro. Então, a gente vai ter que lidar com essa dicotomia que a gente está escutando. A terceira pergunta que eu queria trazer para você, e tem muito a ver com o Colabora, qual a importância da nossa atitude individual e como é que isso reflete e não no coletivo. Muitas vezes a gente pensa, a nossa atitude individual ela é muito pequena, ela não faz diferença. Gostaria de convidar vocês a pensar diferente. Ela faz muita diferença. Seja uma Greta parando ali de ir para a escola, que são casos isolados, importantes, né? Mas casos isolados. Uma Ungari Mataia, que é uma liderança africana que começa a plantar árvore.
uma Vandana Shiva, estou vendo aqui, minha amiga Thaís sabe bem, né, quem são essas grandes mulheres, a Vandana na Índia, mas todo dia vocês tomam atitudes do jeito que vocês se deslocam para os seus trabalhos, para a universidade, se vocês vão de carro, se vocês vão de ônibus, se vocês vão a pé, muitas vezes vocês não têm escolhas. Outras vezes a gente tem escolhas. Então, ter escolha é ótimo, mas tem que ter escolhas. E lutar por essas escolhas é, logicamente, fundamental. Quando você decide como você come, se tem muito plástico, se tem pouco plástico, quanto de carne você come ou deixa de comer, são pequenas atitudes que fazem muita diferença. Vocês terem acordado hoje de manhã para vir no Colabora, vocês terem ido num teatro que estão tentando fechar em algum outro canto, vocês apoiarem uma ONG qualquer, com uma pequena doação, seja o Saúde e Alegria, seja qualquer uma outra, que está fazendo um trabalho incrível, nesse momento, mais do que nunca, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ter que tomar atitudes individuais e coletivas se a gente quer lidar com o tema de clima e se a gente quer manter a nossa democracia. Então, as atitudes individuais de cada um faz muita diferença. Mas o movimento ambientalista, e quando a gente fala de clima, a gente sempre fala do desastre, da catástrofe, né? O problema das mudanças climáticas não é um problema do planeta, o planeta, todo mundo sabe, sobreviverá. Talvez é a humanidade que tenha um certo problema em sobreviver. Mas eu queria deixar uma frase que eu amo muito, que é a frase do Martin Luther King. O Martin Luther King não falou, eu tive um pesadelo. O Martin Luther King falou, eu tive um sonho, né? I had a dream. E é parte desse sonho que cada um de nós tem que fazer parte. O Colabora América, nós individualmente, quando viemos aqui, Saúde e Alegria, quando está lá, os povos indígenas, todos nós fazemos parte desse sonho. E eu queria deixar uma homenagem grande a Marielle, aos povos originários, que são pessoas que estão fazendo a diferença, fizeram a diferença, fazem a diferença todos os dias com atitudes individuais e coletivas, não só na luta contra a desigualdade, mas também na luta contra mudanças climáticas. Obrigado. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Eu levo o microfone até você. Não fiquem tímidos. Com uma pessoa tão importante, com uma fala tão relevante, acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Alguém só quer dizer, por favor, não só perguntas, respostas. Se fossem só Vou perguntas. Vou reformular. Quem tem resposta? Gostei disso, de ter resposta. Alguém gostaria de colocar? Alguém? Opa! Oi, bom dia. Meu nome é Dedé, eu sou de Belém, do Pará. E sobre a questão que você falou do programa, a gente, lá no Pará, a gente ficou realmente muito assustado. Houve uma mobilização séria sobre a Saúde e Alegria. E, principalmente, a gente, acho que você deve saber o desdobramento do caso, né? Porque, depois que veio à tona, vários vídeos que começaram a aparecer nas redes sociais, e, enfim, o governo do Pará tomou uma atitude e as pessoas foram soltas, mas não sem ter passado por muita humilhação. E, assim, fiquei realmente muito envergonhada de meu Estado ter proporcionado esse tipo de coisa. A gente tem um problema muito sério no Pará, porque o Pará é um Estado muito grande e a gente não sabe, em Belém, que é a capital, a gente não sabe o que acontece no sul do Estado, no oeste do Estado, que é o caso de Santarém. E a gente precisa ficar muito em cima dessas histórias, principalmente aquela questão. Santarém é um paraíso, é uma cidade maravilhosa. Ela tem um potencial de natureza que, assim, pouca gente sabe, porque é uma cidade que tem um potencial turístico e está investindo nisso, mas, ao mesmo tempo, a cobiça e as coisas podem acontecer lá. Tivemos queimadas terríveis em Alter do Chão e foi recuperado. Enquanto você tem essas pessoas lá dos brigadistas que foram para ajudar, e a gente acaba tendo esse tipo de atitude lá,
Eu sou jornalista, eu tenho amigos jornalistas, eles começaram a mandar as informações para a gente de lá, e foi uma mobilização. Eu não estou lá participando, mas assim, eu estou quase um mês aqui no Rio de férias, mas aqui mandando força para o pessoal lá, porque foi uma mobilização grande, e nós ficamos muito felizes, porque, depois de toda a tormenta dos rapazes terem sido humilhados, eles foram presos, eles tiveram o cabelo cortado, como se eles fossem os piores dos criminosos, mas eles terem saído foi uma vitória muito grande também, só para enfatizar isso. Então, o meu nome é Thaís Corral, e eu também estou nesse movimento há muitos anos, colega aí da Ana, e das muitas frentes que a gente foi passando no tempo. O que eu queria colocar, né, em tudo que, né, vendo também o filme de antes, é que a gente tem muito essas imagens, e cada vez elas são mais frequentes, sistêmicas, em todas as áreas, as coisas de um sistema que meio que está se desmantelando, né, está desmoronando. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa surgindo, né? Quer dizer, tem muita coisa sendo feita. Eu semana passada, tive na Espanha, em Bilbao, e eles tinha uma grande exposição assim, na rua, de todas essas iniciativas que são boas notícias, quer dizer, que estão sendo feitas em muitos campos também. Então, eu acho que é muito importante a gente contrabalançar as coisas, porque, quando a gente vê tanto desespero de todos os lados, eu acho que as pessoas, todos nós, até a gente, tem a tendência a dizer: mas o que eu vou fazer se está tudo colapsando? Entende? O que eu, como indivíduo, como organização, que também tem todas essas dificuldades, posso contribuir num mundo que tão sistemicamente está numa crise tão sistêmica? Mas eu acho que essas iniciativas, né, e só o que essa menina lá, a Greta, gerou no mundo, né, dos jovens, eu vi assim, os jovens em Cambridge, lá na Inglaterra, eles, todas as sextas-feiras, eles saem da escola e vão para a rua, e fazem ações deles. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma forma mais, digamos, mais efetiva também de juntar e compartilhar essas notícias, porque eu não acho que há uma solução, né? Obviamente, não há uma solução só, mas se muitos tiverem a atitude de melhorar dentro daquilo que é possível, dentro do nosso raio de ação, né, de fazer todos esses atos, eu acho que a gente pode ter um impacto muito significativo, né? E hoje a gente tem as mídias sociais, a gente tem muitos recursos, né? Então, por que a gente também não faz isso e não compartilha mais isso, né? Porque, quando eu olho o Facebook, as mídias sociais, é muita denúncia o tempo todo, é muita coisa que não vai, mas aonde que estão essa coisa do nosso poder de ação, né, e de impacto? Eu já estou aqui com o microfone. Bom dia, Ana. Eu também acompanho o trabalho da Ana há um tempo aqui. E eu só queria complementar que eu acho que, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de um problema que não tem soluções só de curto prazo, é um problema, né, um desafio de longo prazo que vai ultrapassar várias gerações. Talvez muitos de nós aqui já não vamos mais estar vivos, né, e com uma gerações estão vindo e herdando esse problema, né? Essas emissões de gases de efeito estufa que você cita são emissões que elas não chegam agora e desaparecem, né? Elas vão ficar aqui ainda por muitas décadas, se não séculos. Então, é um tema que tem uma emergência intergeracional. E não adianta a gente trabalhar só a gente aqui. E aí a gente cita muito a Greta, né, que é talvez a figura no momento, né, a figura adolescente, jovem, que carrega essa bandeira do clima, mas eu acho que é muito importante a gente também destacar que a gente tem as Gretas brasileiras, né, muitas crianças, adolescentes e jovens que já estão engajados. Eu aproveito para fazer um jabá, que hoje às 17h, no Espaço Olos, a gente está trazendo um grupo de crianças aqui do Rio de Janeiro que vão apresentar os seus projetos num processo da gente escutar as crianças, em vez delas ficarem escutando a gente o tempo inteiro, para a gente ver que tem muita coisa já sendo feita
por pessoas muito jovens aqui no Brasil que vão herdar tudo isso que a gente está fazendo neste momento agora. Então, acho que é importante nós ressaltá-los e destacarmos. E aí a minha pergunta, eu aproveito e coloco uma pergunta: como que a gente garante, nos espaços que a gente trabalha hoje, nas organizações como o ICS, e várias organizações estão aqui, como a gente garante espaço para essas crianças, esses jovens atuarem e participarem e serem escutados também? Porque isso é um desafio. Eu estou aqui representando uma organização que chama Youth Climate Leaders, que a gente trabalha com formação e a tentativa de inclusão de jovens para trabalhar com mudanças climáticas nas mais variadas agendas, seja em governos, em ONGs e em empresas. E o primeiro desafio que a gente percebe é que as graduações, as faculdades não estão preparando eles para o tema de mudanças climáticas. E, segundo, as próprias organizações não estão assim, acolhendo. Assim, é muito difícil eles colocarem no mercado de trabalho para trabalhar com a pauta, a agenda de clima. Então, na sua opinião, como que a gente inclui eles? Como que a gente garante essa transição intergeracional? Eu queria falar rapidinho aqui, pegar carona antes da pergunta e trazer respostas, né? Que eu achei muito legal isso. Quem tem respostas? Achei maravilhoso isso. E, bom, esse evento aqui, acho que todo mundo ressoa bastante com ele, né? A gente está falando de colaboração, inovação, então, aqui a gente está num coletivo, numa força grande. E eu queria pegar carona no que falaram também. E eu acho que a gente está num momento, até do que foi dito até o momento aqui, que é explorar o que é individual, o que é coletivo. E, definitivamente, a solução ela é coletiva, ela é colaborativa, né? Então, a gente está aqui, eu sou jornalista também, estou com a Luísa, e, pensando nisso tudo, a gente está inaugurando um canal hoje, aqui no próprio Colabora América, que chama Colabora Mundo, por um mundo mais colaborativo, que é para trazer exemplos reais, pegando carona do que a Ana, né, estava falando. Thaís, isso, que é isso. Acho que a melhor forma de você criar essa onda e impactar o outro através do seu próprio exemplo e exemplo dos outros. Então, por que não falar de uma agenda positiva? Né? Eu acho que a gente, claro, tem que sempre olhar para os casos e tudo isso que está acontecendo, mas eu acredito muito na agenda positiva, de tanta coisa maravilhosa que está sendo feita, e, por aí, eu acho que é uma forma muito bacana de fortalecer esse coletivo. Então, parabéns aí e estamos juntos. Bom dia, eu sou a Amanda, uma das 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e confesso que uma das falas me tocou muito, que foi com relação a quais são as oportunidades que a gente tem de fato, atuar dentro desse contexto das mudanças climáticas, porque eu sou muito dependente do carro, por exemplo. Então, a gente sabe que as pessoas com deficiência no Brasil, elas sofrem ainda num ciclo de invisibilidade que é crônico, estrutural, e o carro é uma ferramenta para que eu consiga, de fato, romper esse ciclo de invisibilidade. Então, vivo na pele essa questão do qual a importância da inclusão social, né, para, de fato, nós conseguimos transformar aí esse contexto que nós vivemos. E essa fala aí com relação a... Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de não atuar em alguns contextos. Então, muito obrigada, porque eu me senti muito contemplada com essa pontuação. De fato, a gente não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha e pensar que todos têm as mesmas oportunidades de fato, atuarem como indivíduos e contribuírem da mesma forma, né? Visto que nós estamos num país extremamente desigual. É isso. Meu nome é Josué e eu vou falar sobre 2 ou 3 coisas importantes. Primeiro, nós estamos vivendo um momento em que a atividade privada, particular, pessoal, que cada um tenha, é muito, muito, muito importante para o mundo, porque nós somos muitos, uma penca e tal. Mas tem uma outra coisa que nós podemos fazer e que é tão importante, ou aí mais, é porque nós podemos iniciar, porque isso não é uma coisa que demore pouco tempo, a mudança cultural do Ocidente.
Se a gente conseguir impor, ou impor no bom sentido, ganhar o mundo, para que, olha, galera, olha aí o que nós estamos fazendo, olha os números, olha os dados e tal. Eu acho que essas informações já têm chegado ao mundo. Tem. Agora, a participação dos países vai depender das atividades que cada um faça politicamente, coletivamente. E por que eu clamei essa questão cultural? É porque aí a gente fala, não, é porque os donos do petróleo ou as empresas petrolíferas, etc., 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 fazem isso. Não, 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 não. Nós construímos o século XX inteiro em cima do petróleo. Nós criamos uma sociedade que era... Você produzia, você vivia, e qualquer um de nós aqui, você vivia do petróleo desde o seu meio de transporte até o plástico que você tem em casa, até a sua vida cotidiana, até o diabo. E isso nós temos que mudar, e rápido, porque, senão, é uma coisa trágica. Mas eu acho que isso, o que está acontecendo agora, e eu tenho visto, quer dizer, cada um pode mudar na sua vida individual, mas o que está acontecendo é uma grita, eu acho que universal, como eu, que já sou um pouco mais velho aqui do que a maioria da galera está vendo, eu nunca vi esse grito tão forte na humanidade de que, olha, a gente tem que mudar o jogo, galera, porque, senão, nós vamos para o buraco. O mundo não vai acabar amanhã, nem depois de amanhã, mas o mundo está dando, a natureza está dando claramente demonstrações de que não é que o mundo vai ficar mais quente, já está. Os números estão aí. Ela sabe melhor do que eu, com certeza, mas o mundo já está mais quente. Os fenômenos naturais estão pegando seus extremos com uma velocidade que não era nem esperada para o momento, não é? Quer dizer, agora, isso não era esperado para o momento, mas estão acontecendo. Agora, a gente só vai mudar isso quando a gente mudar culturalmente o mundo. A gente pode começar por cada um de nós, mas se a gente não mudar culturalmente a ideia de que, olha, galera, o jogo está muito mais feio do que a gente está podendo suportar, eu acho que essa é a questão essencial. A gente vai ter ali mais uma resposta e a Ana Toni também vai ficar com a gente aí durante o dia para mais respostas. Não se fala mais de pergunta nesse auditório, né? Todo mundo aprendeu junto comigo. Agora a gente vai nas respostas. Então, guardem as suas para em breve, logo mais, teremos muito tempo. Pode falar. Bom dia, gente. Meu nome é Stefan e sinto muito de encerrar essas falas baixando a bola um pouquinho, mas eu gostaria de destacar que essa plateia é muito homogênea e que qualquer pessoa aqui que ganha acima de R$2.000 é da classe alta e não da classe meia, e que esse papo da responsabilidade individual é bastante perigoso, porque aqui ninguém corre risco de perder abrigo nem ficar sem alimento. A maioria das pessoas aqui tem nenhum laço forte com o local onde mora, então vai se mudar com facilidade para outro lugar e encontrar outro emprego, encontrar outros amigos, o que for. Se daqui não sai ação direta, a única coisa que vai ser feita aqui é lavar os nomes dessas empresas que estão ali na frente, porque vamos questionar qual a nossa responsabilidade aqui com essa situação que a gente não representa o Brasil. O Brasil não é branco, não tem dinheiro, o Brasil voltou a passar fome, gente. Então, a gente tem a responsabilidade de pressionar as instituições e representantes políticos, porque a gente tem essa possibilidade muito mais do que nossos vizinhos ao nosso redor, certo? E eles não estão agindo no interesse da população. Eles precisam pressionar os multinacionais para parar de causar esses danos, porque não é o consumo individual, são, acho que, 15 multinacionais que causam 95% da emissão de CO2, e vamos lembrar que hoje
a emissão de CO2 é mais alta que nunca esteve na história do humano hoje. A gente nunca parou de emitir recordes de CO2, certo? E aí vamos para Greta. Greta tem mãe e avô famoso. Ela é da Suécia, que é do Global Norte. Ela é muito branca, muito loira, certo? E ela foi entrevistada pelo segundo maior jornal da Suécia antes de começar a greve, certo? E aí levo vocês para os bombeiros do Pará. Eu acho que são 22 que são na brigada e 4 que foram presos. E esses 4 são brancos, e são homens, e são do Sudeste. E são os únicos do grupo que são do Sudeste, certo? Então, quem de vocês é do Sudeste? Vocês têm um poder maior e poder vem com responsabilidade. Então, espero que a gente crie ferramentas que dão conta disso, porque quem está se beneficiando dessa socioeconomia que a gente está vivendo é a gente, certo? Muito obrigado. Super obrigado pelas respostas, pelo debate. Eu acho que o debate é hiper rico e eu acho que a tua fala final mostra o tanto que esse debate não traz o tema da desigualdade para frente e não tem, assim, o meu maior medo é que a briga provavelmente não está entre nós e os caminhoneiros ou entre nós e os brigadistas brancos que foram presos. Acho que a gente tem que escolher os inimigos certos, como você mesmo falou, e entrar e ir sobre eles, né? Foi colocado, os barões do carbono são poucos e são muito poderosos. E a gente, sabendo ou não sabendo, de vez em quando a gente ajuda esses barões, né? Agora, gostei muito da tua fala, cada um vai conseguir contribuir com o que pode contribuir e com o que queira contribuir. A ação individual, para mim, conta muito. A ação política conta, e conta muitíssimo. A ação coletiva, colaborativa, a gente não pode mais achar que só um tipo de ação. São todos os tipos de ações, junto ao mesmo tempo, que vai ser necessário, porque é urgente, é muito urgente e muito grave, como foi colocado. E a melhor resposta, no caso, por exemplo, Saúde e Alegria, é a resposta positiva. Eles foram presos ou incriminados num dia, no dia seguinte saíram de barco para fazer o mutirão de cirurgias que eles tinham que fazer nas comunidades locais. No dia seguinte, mobilizaram deputados para mostrar o que eles tinham feito. A ação, de todas as maneiras, é necessária. Eu só peço para a gente realmente tentar não deixarem nos dividir, porque nesse momento que a gente precisa, como Colabora América nos ensina, é mais colaboração e mais ação coletiva, não é menos, e começa por uma ação individual. Só queria também convidar todo mundo, eu estou saindo daqui, estou indo para a COP em Madrid, e a gente começa a COP do clima, que era ser no Brasil, que depois mudou para o Chile, e do Chile está indo para Madrid, por diversas razões. Ali vai ser bastante interessante, o governo brasileiro, toda a COP, eles alugam um pavilhão. Antigamente, toda a sociedade civil ia na delegação oficial do Brasil. Esse vai ser o primeiro ano que a delegação oficial brasileira não vai levar a sociedade civil ou o setor privado ou ninguém junto da delegação oficial do governo, por razões óbvias, né? Mas a sociedade civil se organizou e abriu um pavilhão. Então, vai ter um pavilhão na COP de Madrid, que chama o Hub Brasil por Ação Climática. Então, convido vocês a depois entrarem para ver o que vai ser programado lá. Agradeço muito aí pelas respostas. Obrigada.